Assim para o seu irmão e fala assim para ele: Deus vai te surpreender nesta noite. Amém? Glória a Deus. Amém. Hoje nos visita o Márcio. Amém? Glória a Deus. Marcinho também. Amém? E pastor Edmilson, a qual eu creio que Deus o escolheu para trazer a mensagem nesta noite ao nosso coração. Tive o prazer de conhecer o pastor Edmilson há uns 8 anos atrás. Tive o prazer de conhecer esse grande homem de Deus. O testemunho dele, igreja, é tremendo. Tá? O que Deus fez na vida dele é algo sobrenatural. Quem aqui já ouviu um milagre de Deus? Todo mundo já viu um milagre de Deus, igreja? Todo mundo? Amém. Pastor Edmilson é um milagre. Eu sou um milagre. Marcinho é um milagre. Vocês, nós somos um milagre de Deus. Amém? Como a igreja, vamos colocar de pé, igreja, vamos saudar os visitantes? Como a igreja sauda os visitantes? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Vamos fazer mais bonito, igreja? Vamos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Vamos aplaudir os visitantes, igreja? Amém. Sem mais demora, eu gostaria de estar chamando o pastor Edmilson, que está junto com a família, né? Que Deus abençoe ele, a família dele. Amém. Vamos colocar de pé, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos aqui para frente, igreja. Vamos orar pela vida do servo do Senhor. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te coloco, Senhor, na tua presença, Senhor, o teu servo, o teu filho, a qual eu creio, Senhor, que o Senhor escolheu, Senhor, para falar em nossos corações nesta noite. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra que sair da boca dele, que venha ser diretamente do teu trono, que venha, Senhor, de agir sobre as nossas necessidades, ó Pai. Te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe, Senhor, o ministério a qual o Senhor tem colocado sobre as mãos, Senhor, do teu servo, Pai. Abençoe, Senhor, a casa dele, abençoe, Senhor, a família. Aonde, Senhor, ele colocar as plantas dos pés, Senhor, que venha ser abençoado. Que onde ele colocar as mãos, Senhor, que venha prosperar, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graça e paz, amém? Glória a Jesus. Eu vou aproveitar que você está de pé, já vou pedir para você abrir tua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, 2 Reis, capítulo de número 5. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela oportunidade. Obrigado ao pastor, privilégio meu, pastor Ney, Deus abençoe, viu, servo de Deus? Lá na igreja do pastor Silvio, né, que nós nos conhecemos, eita glória, faz tempo, Deus é bom, Deus abençoe. Vi aqui também o Max, vou lembrar o nome, Edivaldo, né, servo de Deus? Profeta de Deus, Marcinho, aí da glória de Jesus com a gente. Está comigo também minha família, né? Veio minha esposa, minha filha, meu filho. São as bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Deus abençoe a todos. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. Todos encontraram? Amém. Ó, eu vou ler o versículo 1, aí você vai se assentar com a Bíblia aberta, tá? Porque eu vou pregar o texto quase que como um todo, pelo menos até o versículo 14. Então eu não vou fazer essa leitura toda, senão vai ficar muito extenso. Então eu vou ler junto com os irmãos o versículo 1, tá? Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: Ora, Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era homem honrado diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera grande livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Com a Bíblia aberta, pode se assentar em nome de Jesus. Não feche a Bíblia, tá? Deixa ela aberta no texto. Quem já conhece esse texto aqui diz amém. Então vai ficar mais fácil de pregar, tá? Mais simples mesmo, porque você já conhece o texto. Deixa eu te falar uma coisa que geralmente eu falo quando eu vou pregar. Eu não tenho muito costume de interagir com a igreja enquanto prego, em questão de dar um glória aí, diz aleluia, né? Eu sei que cada pregador é usado de um jeito e glória a Deus por isso, tá? Em toda igreja que eu saio para pregar, eu falo com os irmãos a respeito disso, porque eu sei que geralmente gera-se uma expectativa no coração daqueles que vão ouvir a palavra. E eu sei que tem pregador que está pregando e ele diz, dá um glória aí, levanta a mão, diz aleluia. Eu não tenho costume de fazer isso porque eu gosto de te deixar bem à vontade. Estou dizendo que quem faz está errado não, cada um tem seu estilo. Eu gosto de deixar bem à vontade, eu não quero que você dê glória só porque eu estou pedindo para você dar glória. Né? Eu entendo que o culto começou desde as 7h30, não sei. E aí das 7h30 até agora você não levantou a mão, hora alguma, 7 horas, né? Nenhuma hora levantou a mão para dar glória. Eu pego o microfone e digo, levanta a mão. Aí você levanta, Deus viu que você não fez porque quis, fez só porque eu pedi. Então eu quero que você faça para Deus o que você veio preparado para fazer. Se quiser dar glória a Deus, fique à vontade. Se quiser bater palma, bata palma. Se quiser aleluia enquanto eu estiver pregando, fique à vontade, tá? Para servir a Deus do jeito que você entende que tem que servir, tá? Eu acredito que você veio para prestar um culto a Cristo. O cultuado está aqui. Você que veio prestar o culto, preste o teu culto para a glória do nome do Senhor. Esse texto é um texto conhecido, então a gente pode até pular algumas apresentações. Só que eu creio que a palavra de Deus ela é viva, e por mais que você conheça, para mim esse aqui é um texto de escola bíblica dominical. Na maioria das igrejas já teve uma campanha sobre os 7 mergulhos de Naamã, sim ou não? Eu não vi uma igreja que não tem campanha sobre os mergulhos de Naamã. Eu sou chamado para pregar direto sobre campanha. 7 mergulhos, são 7 quinta-feira, e cada dia a gente fala de um mergulho. Então a gente conhece esse texto aqui. Só que hoje eu quase não vou focar no mergulho de Naamã. Eu vou falar muito sobre o que aconteceu antes e até o porquê de Naamã ter que ir para esses então mergulhos, tá? Em o nome de Jesus, e eu creio que Deus vai continuar falando ao teu coração. Versículo 1, vou fazer questão de ler de novo. Eu tenho costume, eu sempre que vou pregar em qualquer lugar, eu gosto sempre de estar frisando o texto bíblico. Eu sempre vou falar para você, acompanha comigo o versículo tal, aí nós vamos ler o versículo e eu falo o que o versículo está dizendo, amém? Porque daí você pode até sair daqui dizendo assim, não fui com a cara desse pastor, mas não pode falar que eu não preguei Bíblia, porque tudo que eu pregar está aqui, eu não vou espremer o texto, eu não vou tirar o texto do contexto. Que às vezes a gente pega, lê um versículo, fecha a Bíblia e prega outra coisa. Mas você vê pregador que diz, abre a Bíblia, aí lê um texto e começa a falar sobre outra coisa, a gente diz, por que ler o texto se vai pregar sobre outro assunto? Então eu vou pregar aqui, dentro desse texto, versículo por versículo, e eu creio que Deus vai falar algo novo ao teu coração. Versículo 1, só nesse versículo, numa boa, de verdade, só nesse versículo eu ficaria pregando até o horário que me foi proposto. Mas então eu vou falar um pouco sobre esse versículo, porque tem muitas coisas a respeito dos outros versículos também. Esse primeiro versículo, eu podia no mínimo colocar ele em tópicos, e colocaria no mínimo 3 ou 4 tópicos no primeiro versículo, e a gente falaria pelo menos 45 a 50 minutos sobre o primeiro versículo, tá? Porque eu acho muito interessante, não dá para se falar sobre o mergulho de Naamã, sem primeiro falar desse primeiro versículo. Primeiro versículo, está escrito assim, ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Aqui é a primeira verdade, ele não era qualquer um, tá? Tem versão que fala general, né? Ele é comandante do exército. Vamos continuar. Ele era um homem honrado diante do seu senhor, ou seja, do rei. Ele era um homem de muito respeito. Por que ele era tão honrado e tão respeitado? Porque por meio dele o Senhor dera um grande livramento aos sírios. Dependendo da versão vai dizer assim, Naamã era herói de guerra, porém leproso. Para você que conhece o texto, você sabe que Naamã não era servo de Deus. Você vai ver que ele se converte depois. Eu estou trazendo aqui quase que o final do texto,
para depois falar do começo. Naamã não era servo de Deus, e mesmo assim, a Bíblia diz, Deus usou Naamã para dar livramento para toda uma nação. A Síria foi liberta, livre, por causa que Deus olhou para Naamã e disse, vou usar esse cara. Pastor, mas ele era um servo de Deus de muita oração. Não, nunca tinha orado a Deus, nunca tinha levantado a mão para dar glória a Deus, nunca tinha oferecido um sacrifício ao Deus de Israel, e mesmo assim, Deus o usou para libertar toda uma nação. A gente começa a aprender algumas coisas em Deus. A gente às vezes fica esperando algo de Deus daqui, e Deus já preparou algo de lá, por isso às vezes a gente fica perdido. Tem que ser assim, Deus vai fazer assim, vai pegar aquele profeta ali, vai fazer aquilo, aí Deus vai lá e pega um ímpio e faz o que muitas vezes o crente não quer fazer. Por que Deus muitas vezes usa ímpio? Porque às vezes Deus quer usar o crente e o crente não deixa. Eu fico vendo gente dizer assim, não pastor, Deus usa até a jumenta. Entenda o texto. Por que Deus usou a jumenta? Porque primeiro ele fala com o profeta não dá ouvidos. Primeiro ele tenta usar alguém que se diz ser servo, mas às vezes aquele que se diz ser servo finge que não ouve aquilo que Deus está falando. Não é que Deus não fala, às vezes somos nós que fingimos que não ouvimos, porque nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ah pastor, não podia? Claro que não podia, você sabe, está na palavra. Ah pastor, mas isso você sabe que é. Então Deus vai usar Naamã para dar livramento ao povo. Aí segundo a Bíblia, Naamã era um homem honrado pelo próprio rei, ele tinha pessoas ao teu serviço, ele era um general, um comandante de guerra, ele era um homem que quando passava na rua as pessoas batiam palma, porque ele era o símbolo do livramento de Deus para aquela cidade. Todo mundo quando lembrava do livramento, logo lembrava de Naamã. Todo mundo quando lembrava da vitória da nação, não dava para falar da vitória sem falar do Naamã. Não dava para falar dos feitos de Deus naquela nação, sem antes lembrar de Naamã. Naamã foi a peça principal de Deus para dar livramento para os sírios. E ele não era um servo de Deus. Aí a Bíblia diz, ele era comandante, ele era honrado, ele era amado, ele foi um instrumento, ele era herói, mas era leproso. Eu gosto de ver isso aqui, porque o texto começa primeiro colocando Naamã lá em cima, comandante, honrado, digno, alguém que foi usado para livramento, herói de guerra, mas está leproso. Pastor, mas já que Deus usou Naamã, por que Deus não blindou Naamã para que nenhum mal o viesse sobre Naamã? Eu fico vendo uns crentes falando sobre uns negócios desses, eu não consigo entender que Bíblia os crentes dos dias de hoje lê. E aí eu falo, irmão, você tem que vir aqui e servir a Deus, que Deus vai blindar tua casa e nenhum mal te toca e nada acontece. Meu irmão, Deus não blinda a tua casa para que o mal não chegue. Deus blinda teu coração para que mesmo no dia mal, teu coração continue fiel a Deus. O fato de você servir a Deus não te torna imune ao problema. Problema vem para todo mundo. Problemas foram feitos para ser vencidos. O problema nosso é que a gente pensa que o problema sempre vem com os outros. Por que tem muito crente que se frustra? Porque ele pensa, não, isso não acontece comigo, de jeito nenhum. Pode até ser com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, mas eu sou intocável porque Deus é comigo. Deus era com Naamã, e Naamã ficou leproso. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma lepra, uma doença na vida de alguém, aparentemente é bênção ou maldição? A gente logo diz, claro que é maldição, pastor, porque é problema, e problema, já que foi problema, só pode ter sido o diabo que se levantou. É outra coisa que eu não consigo entender, que Bíblia que os crentes lê hoje. Você já reparou que muitas vezes acontece assim, camarada recebe uma porta de emprego, ele vem, pega o microfone na igreja e diz, irmão, eu quero testemunhar para a glória de Cristo, a porta abriu e eu estou empregado. A gente diz, glória, que bom, testemunhar é bênção. Mas às vezes, esse mesmo crente que veio testemunhar que a porta abriu, às vezes vem depois de algum tempo dizer, irmãos, orem por mim, porque o capeta se levantou e fechou a porta, a gente precisa orar. Aí eu fico de longe perguntando, que capeta é esse? Que fechou uma porta que quem abriu foi Deus. E que Deus é esse que tem poder para abrir a porta, mas não tem poder para permanecer com ela aberta.
Qual é a Bíblia que a gente está lendo? Porque a minha Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus tem a chave de Davi na mão. Ele abre porta e ninguém fecha, mas ele também fecha a porta que ninguém abre. Irmão, na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus, tanto porta aberta quanto porta fechada tem o dedo de Deus. Aparentemente na casa de Naamã está leproso, o diabo se levantou para matar Naamã, mas nós que conhecemos a palavra entendemos que essa lepra foi algo abençoado de Deus para fazer Naamã conhecer o Deus de Israel. Sem essa lepra, Naamã não teria ido até Eliseu, Naamã não teria conhecido um profeta de Deus, Naamã não teria tido um livramento de Deus e nunca saberia quem era Deus. Algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente pensa, é o diabo que está agindo, e Deus lá de cima está dizendo, não sou eu quem estou operando para te trazer para o centro da minha vontade. Existem coisas que acontecem que a gente vê porque é coisa aparentemente ruim, momentaneamente, a gente pensa, se é ruim, só pode ser o diabo. Se aconteceu isso na minha casa, só pode ser o diabo. Se aconteceu isso no meu emprego, só pode ser o diabo. Se aconteceu isso na minha vida, só pode ser o diabo. Mas Naamã está leproso por causa de Deus. Você quer ver um exemplo? Quando a Bíblia fala de Ana, que gera Samuel, a Bíblia diz que Ana era estéril, porque Deus lhe cerrou a madre. Foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus que olhou lá de cima e disse, estéril. E por quê? Porque Ana precisava ter intimidade com Deus, experiência com Deus, e quando chega o tempo de Deus, Deus abre a madre dela, e ela não gera só um, mas vários filhos para a glória do nome do Senhor. Então Deus tem os seus meios para trabalhar. Naamã é herói de guerra, aplaudido na rua, mas isso não lhe deu imunidade à doença. Ele está doente, ele tem lepra, e é uma doença que para aquela época, incurável. Recebeu o diagnóstico de lepra, vai morrer, era uma certeza que eles tinham. Naamã ia para a rua, armadura, luva, provavelmente quando estava na rua, não em batalha, não estava com um capacete, mas algo para tampar teu corpo, e muito provável, se a doença ainda não estivesse alastrada no teu corpo, ninguém na rua sabia quem ele era, ou o que ele tinha. Mas quando ele chegava em casa e tirava a armadura, quem em casa estava sabia, Naamã está leproso. Na rua o povo dizia, herói de guerra. Quando Naamã chegava em casa e olhava para o espelho, ele dizia, o herói de guerra está leproso. Na rua o povo dizia, é o cara, esse cara é fera. Mas ele quando chegava em casa dizia, ninguém sabe o que eu carrego atrás da armadura. E quando ele chega em casa, eu quero ler o versículo 2 com vocês. Versículo 2 e 3. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a tua senhora, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está na Samaria, ele o curaria da sua lepra. Parece que a cada versículo Deus vai falando mais ao meu coração. Vai ficando mais interessante. É por isso que eu falo, eu não consigo chegar aqui e falar, porque Naamã mergulhou, e falar só do mergulho e esquecer os versículos anteriores, irmão. Versículo 1, começa a falar de Naamã como herói, como honrado. Aí versículo 2, já começa a falar de uma menina, que a Bíblia nem cita o nome. Uma menina, qual o nome dela? Não sei. Não sei, ninguém sabe. Por quê, pastor? Porque não está escrito. Era uma menina, que quando Naamã foi para uma batalha, era normal ir para a batalha, vencer a batalha, levar as crianças cativas como escrava, matar os moradores da cidade, levar os despojos. Isso era normal, era estratégia de batalha. Naamã vai para a batalha, aí pega essa menina, não sei se os pais delas foram mortos, eu não sei se ela perde os pais ou se ela simplesmente é afastada dos pais. Eu sei que Naamã olha para a menina e decide, vou levar você para trabalhar na minha casa de graça. Aí tira essa menina da terra dela, tira essa menina de perto dos pais dela, e pega uma menina que estava em casa, feliz em casa, e leva ela para ser escrava em um lugar que ela nem sabia que existia. Aí ela chega na casa de Naamã, e a ordem é, essa aqui é a tua senhora, você vai fazer o que ela mandar. Qual o meu pagamento? É nada, você trabalha de graça, e acabou, você é nossa escrava. Era o que essa menina tinha.
Levaram ela para trabalhar como escrava. Essa menina tinha tudo para ser alguém completamente rancorosa, chateada com a vida. Aí ela está na casa de Naamã, Naamã chega e tira a armadura e ela vê a lepra de Naamã. Ah, se ela fosse uns crentes dos dias de hoje. Ah, se ela fosse igual uns crentes dos dias de hoje, ia dizer: toma, quem mandou me pegar para ser escrava vai morrer de lepra. Achei foi pouco. Ah, tem uns crentes hoje em dia que eu vou falar a verdade para você. Parece tudo, menos crente. Passa um camarada de som e diz: queima, queima, que queima, irmão. Isso é macumba. Para com queima, não queima, queima, está queimado, está queimado. A menina olha para quem a fez escrava. Ele está doente, ela olha para a doença dele, ao invés de comemorar a doença, ela é um canal de bênção para a cura daquele que a fez tão mal. Ó, pastor, o que ele ofereceu para ela? Prisão. Levou ela cativa, é o que o texto diz. O que ele ofereceu para ela? A morte dos pais ou a separação dos pais. O que ele ofereceu para ela? Escrava. Trabalho escravo, tirou ela de perto dos amigos, de perto dos parentes, foi tudo que ele ofereceu para ela, e ela vai fazer o quê? Vai oferecer o que ela tem para ele, porque cada um dá aquilo que tem, irmão, funciona assim. Ah, pastor, ele me fez mal, mas o que ele te fez não tem poder de fazer você se igualar a ele. Ele te fez, mas você pode voltar algo diferente, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Pastor, mas ele me xingou. Respira fundo e o abençoa. Eu sei que é difícil, porque o que te faz ruim não é o que alguém fez para mim, é a resposta que dou para o que ele fez para mim. O que mostra quem eu sou? O que alguém me fez? Não, a resposta que dou mostra quem eu sou de verdade. Aí ele fez, agora vai levar, vai morrer. Aí você mostra quem você é. Por isso que um dia os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. O povo disse: aí ó, não estão puros. Aí Jesus disse: deixa de ser hipócrita. O que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que entra pela boca vai para o ventre e o corpo por si só manda embora. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. O que alguém faz comigo não mostra quem eu sou. A resposta que dou, essa sim, mostra quem sou. E essa menina mostra quem ela é, quando ela vai até a esposa de Naamã, dizendo: olha, Naamã, se ele quiser ser curado, é só ele ir na casa de um profeta que tem lá na minha cidade. Eu posso indicar ele, eu posso falar qual é o caminho, eu posso dar o endereço, eu posso fazer tudo aí para que você chegue até lá e ele seja curado. Rapaz, o que ele desejou para você? Ele desejou de mim escrava para o resto da vida. E você deseja o que para ele? A cura dele. Essa menina dá um show na gente. Às vezes a gente tira o foco principal de muitas coisas. Existem alguns textos que a gente pega o texto e diz: aqui nesse texto mesmo, a gente sempre dá foco só no Eliseu. O Eliseu é um profeta que nem precisou sair da casa, só disse: vai lá e mergulha no Jordão. A gente diz: uau, o Eliseu. Mas se essa menina não estivesse na história, a gente nem ia saber do Eliseu, porque o Naamã nunca ia ficar sabendo do Eliseu. Esse milagre aconteceu por quê? Simplesmente por causa de uma menina que ninguém sabe o nome. Ninguém imagina qual é o nome dela, mas se não fosse ela, o milagre não teria acontecido. Não, pastor, mas o milagre aconteceu porque o Eliseu era um grande profeta. Ele seria um grande profeta, mas o Naamã não saberia quem ele era se não fosse a menina. Pastor, quem é a menina? Não sei. Ninguém sabe. E nem vamos saber, a não ser que você tenha curiosidade de ir lá no céu perguntar. Porque aqui o texto não diz: é a fulana de tal. Nada, irmão, o nome dela nem mencionado está. Mas a atitude dela serve de lição para a gente. E isso me chama muito a atenção, porque às vezes a gente fica mais preocupado se o nosso nome vai aparecer ou se os nossos feitos vão fazer bem. A gente se preocupa mais com o que vão falar do meu nome, o que vão falar a meu respeito, se vão falar de mim, ou se as minhas atitudes vão tocar alguém. Esse é o grande problema. Às vezes eu falo, e eu acho interessante quando Cristo dá um exemplo sobre as nossas vidas, sobre quem nós deveríamos ser, ou sobre o que ele compara a gente, e ele chama os discípulos e diz: olha, vocês são o sal da terra. Eu sei que naquela época o sal tinha muito mais função e mais valioso do que hoje, mas eu vou trazer para os nossos dias. Sal. Jesus compara a gente com sal. Baratinho, irmão. E outra coisa, quem gosta de churrasco aqui? É de Deus, não é, irmão? Você acende um negocinho lá, aí deixa ela até virar brasa, coloca a grelha em cima, deixa esquentar bastante, aí você coloca aquele negocinho assim, ó, vai
A povo pergunta, pastor, pregou sobre o que hoje? Sobre churrasco. Foi uma bênção a pregação. Imagina que fantástico. Fantástico. Irmão, a rainha do churrasco quem é? Picanha, irmão. Não, pastor, eu gosto de maminha. Eu sei. Mas a picanha é picanha, irmão. Agora vamos ser sinceros. Chega na tua casa, pega uma picanha. Uma picanha. Angus. É Angus que fala? É de Deus aquele negócio. Rapaz, Deus me usa muito nessa área. Eu sou muito usado nessa área. Acho que é por isso que o povo não me convida. Agora pega uma picanha, Angus. Chega na tua casa, corta, deixa tudo prontinho. Aí não coloca sal, tempero nenhum. E coloca ela para assar. Depois corta, eu quero ver se você come. Não gosto de nada, irmão, parece chiclete. Sem gosto, nenhum. Agora joga um sal. E eu nunca vi alguém chegar no churrasco, o churrasqueiro cortar e dizer, mal passado ou bem passado? Você diz, não sei como é que você gosta. Ah, dizendo que você gosta de mal passado. Mal passado, o cara corta, você pega e fala assim, rapaz, que sal você usou aqui? Eu nunca vi alguém perguntar isso. Ninguém lembra do sal, irmão. Mas se não tiver sal, você não come a picanha. Você come o pão de alho, mas não come a picanha. O sal não é aplaudido no churrasco. Ninguém fala, rapaz, que carne, hein? E o sal está do lado triste, em depressão, irmão, porque ninguém fala dele. Mas na verdade, se o sal tivesse consciência, ele ia dizer, ninguém bate palma para mim, ninguém fala de mim, mas se eu não tivesse entrado em ação, ninguém comia essa picanha. O sal não é lembrado. Às vezes a gente vai para o churrasco, trouxe a carne, trouxe isso, trouxe. Não pegou sal? A gente nem lembra, irmão. O sal não é mencionado, mas é muito importante. É por isso que Cristo disse, você não é picanha, irmão, você é sal. Ninguém precisa lembrar teu nome, mas quando você chega, o ambiente tem que mudar. Ninguém precisa bater palma para você, porque você não está ali para dar evidência a você mesmo. Você está ali para entrar em ação, para que a picanha se torne a picanha mais saborosa que ela possa ser. Mas quando o sal entra, a picanha fica uma delícia. Sem o sal ninguém quer a picanha. Você foi chamado para fazer diferença, não é para ser aplaudido. Você não é picanha, você é sal, meu irmão. Se contente em ser sal. Ninguém precisa lembrar do teu nome, seu nome não precisa estar no cartaz. Só faz aquilo que você foi chamado para fazer e pronto, porque às vezes você não é a peça principal, mas sem você o churrasco não acontece, irmão. Essa menina pode parecer que não é a peça principal da história, mas sem ela o milagre não aconteceria. Essa menina dá um show na gente. E até eu conheço gente que não iria gostar dessa história aqui. Não, falou, mas não falou meu nome. Se não colocar meu nome, eu não canto. Ah, cansei de ver cantor que faz isso. Cadê o cartaz? Não tem minha foto, não canto. Não canto. Cadê? Vai colocar o meu nome? Pregador oficial de não sei onde. Vai colocar? Não vai, então não prego. Se não tiver o nome em evidência, tem que falar do fulano, fazer a propaganda que é o fulano. Se não colocar meu nome, eu não. Tem gente que desvia. Se tiver uma cantina e o pastor pegar o microfone e falar, eu quero, se o pastor agradecer a todo mundo e esquecer teu nome, eu não faço mais, porque eu trabalhei tanto na cantina, o pastor falou dos músicos, falou de não sei, mas não falou de mim. Você fez para quem, filho? Não foi para Deus, então ninguém precisa lembrar teu nome. Deus viu, tudo que você fez Deus viu, sempre que você faz Deus está vendo. Só faça e seja então um canal de bênção. É o que essa menina está sendo. Ela é um canal de bênção. Vamos continuar? Versículo de número 4. Lembra que eu vou pregar até o 14, tá? Eu estou de olho no relógio aqui, fica tranquilo. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. E aí você lê o restante depois. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui, Naamã chega, a menina vai até a esposa de Naamã e diz, olha, se ele for lá em Israel, tem um profeta lá que é um homem de Deus. A esposa fala para ele, e ele é general, irmão, capitão. Até então, parece que não precisa dar satisfação para ninguém. Era só ele montar no cavalo e ir, meu irmão. General. Mas ele sabe que ele é grande, mas acima dele tem alguém que ele precisa prestar conta. Ele não simplesmente vai, ele vai até o rei primeiro para pedir permissão, para pedir a bênção. Hoje em dia é tão difícil isso, né, irmão?
A gente quase não respeita autoridade nenhuma. Isso, muita gente, quem é o pastor para falar para mim? É o pastor que Deus colocou na tua vida. Quem é o fulano para falar para cima de mim, irmão? É só Deus de avião mesmo, a Bíblia que ele lê, eu leio. Não é assim que funciona. Meu irmão, quem não respeita a autoridade, nunca terá em Deus autoridade. Quem não sabe ouvir, nunca vai prestar para falar. Quem não consegue obedecer, meu irmão, nunca vai poder dar ordem nenhuma. Quem não sabe respeitar caminho, nunca vai ser líder para direcionar caminho algum. Se a gente não respeita a autoridade, Deus nunca nos dará autoridade para fazer alguma coisa. É por isso que muita gente entende por que o fulano faz isso e acontece, eu faço a mesma coisa e não acontece. É porque ele respeita a autoridade e você nunca respeitou. Tem gente que não respeita a autoridade de jeito nenhum. Ah, pastor, mas eu tenho autoridade. Tem autoridade, mas tem gente que tem mais do que você e você tem que respeitar isso. Tem bagagem, mas tem gente que tem muito mais do que você e você tem que respeitar isso. Ah, pastor, eu tenho 10 anos de crente. Tem gente que tem muito mais e já conhece muito mais do que você e já passou por muito mais coisa que você e pode dar conselho para você e melhorar o teu caminho. É bom você ouvir quem sabe mais do que você, meu irmão. Deixa de ser orgulhoso. Esse é o nosso problema. Naamã vai até Eliseu. Não, eu até vou, mas primeiro eu vou falar com o rei. Ah, para que você não é capitão? Eu sou capitão, mas ele é rei. Rapaz, mas você não foi quem fez o livramento? Sim, mas ele continua sendo meu rei. Rapaz, você já prega mais do que ele. Então, eu prego mais do que ele, mas ele continua sendo meu pastor. Rapaz, você canta mais do que ele. Então, eu canto mais do que ele, mas ele é o líder do louvor. Eu vou perguntar para ele. Está entendendo? Rapaz, você toca mais do que esse cara. Então, eu toco mais do que ele, mas ele continua sendo o líder. Eu vou lá conversar com ele. Por quê? Porque eu respeito a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida. Eu lembro quando eu congregava em outro ministério bem pequenininho, antes de estar onde estou, meu pastor, eu saí de lá porque meu pastor faleceu, senão eu estaria lá com ele até hoje, e Deus sabe disso. Meu pastor semi-analfabeto, foi lá que eu comecei a pregar, foi lá que eu comecei a ter minhas primeiras oportunidades, semi-analfabeto, era um ministério independente, igreja pentecostal, visão profética, ó, eita glória. Alguém conheceu? Conheceu, né? Conheceu. Meu pastor Luciano Assunção, homem de Deus, irmão, só sabia pregar um texto. Toda vez que ele pegava o microfone, a gente dizia, mulher do fluxo de sangue. A gente já sabe. Só um texto. E às vezes ele me chamava, eu era evangelista lá, ele me chamava de evangelista, você que fez esses negócios aí de seminário, de teologia, me explica aqui. Aí eu sentava com ele e dizia, pastor, é assim, 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 assim. Aí ele ia pregar. Às vezes quando ele queria aconselhar alguém, ele dizia, espera um pouquinho, Edmilson, me perguntaram isso aqui, o que eu respondo? Eu disse, pastor, fala assim, assim, assim. Ele dizia, está fechado. E desligava e ia falar com o povo. Mas um homem de uma autoridade fenomenal. Meu irmão, eu já vi tanta coisa com aquele homem. Irmão, eu lembro de um culto, a gente estava, dia de terça-feira era o nosso culto de cura e libertação. Eita, pensa num culto, irmão. Ele acabou o culto, tá, aquela coisa toda, e Deus usava ele para ele profetizar, ele dava data, irmão. Eu nunca vi daquele jeito. Não é aquele negócio que alguém chegava assim e dizia, Deus vai fazer isso. Não, ele dava a data. Você já chegou de ver isso lá? Ele dava a data. Ele chamava a pessoa pelo nome, sem nunca ter visto, fulano de tal, seu nome é fulano Ciclano da Silva, daqui 14 dias, não é 13 nem 15, é daqui 14 dias, vão te ligar pela manhã, vão falar assim, 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 e você recebe um emprego em tal lugar. O povo anotava na agenda, irmão. Eu lembro de um dia, o porquê, quando eu conheci ele, e porque até fui para lá, estava eu, uns amigos, e o pai do amigo nosso, nós fomos visitar o culto, ele chamou esse pai do amigo nosso, disse, fulano de tal, fica de pé, daqui 15 dias, você está desempregado, certo? Ele disse, daqui 15 dias, da parte da manhã, vão te ligar, vão te convidar para trabalhar em um lugar que você vai ser gerente lá, teu uniforme é calça preta e camisa azul, se daqui 15 dias isso não acontecer, volta aqui e me chama de mentiroso. Quando bateu 15 dias, irmão, de manhã, ligaram para ele fazer entrevista num posto, aí chegou lá no posto de gasolina, o cara, rapaz, gostei do teu perfil, você vai ser nosso gerente, espera aí um pouquinho, vou pegar teu uniforme, aí voltou e trouxe uma calça preta e camiseta azul, toma, teu uniforme. O camarada pegou o uniforme e foi direto para a casa do pastor chorando, irmão. Teve um período que ele ficou, porque estava doente, perdeu a visão e a memória.
Ficou deitado no sofá da casa dele, o povo chegava na porta, ele deitado na porta de costas dizia: chegou a irmã fulana de tal. Para que você entenda que Deus está falando com você, você está de saia preta, camiseta vermelha. A resposta de Deus para aquela tua pergunta é essa, essa e essa. Se Deus da minha vida, recebe aí. A mulher, poste no chão. Eu dizia: o quê? Eu não saio de perto desse homem, mas nunca na minha vida. Eu fui lá no outro dia e disse: pastor, deixa eu congregar aqui com o senhor. Aí, irmão, eu sei que nós fizemos de tudo para honrar aquele homem, tudo. Eu chamava a igreja, dizia, eu era o segundo dele no ministério. Depois eu fui embora para Araçatuba, lá não tinha a mesma igreja, então eu abri mão de congregar lá. Quando eu voltei para cá, demorou um pouquinho, ele faleceu e eu acabei indo para outro ministério. Fazendo de tudo para honrar ele. Eu lembro que um dia eu chamei a igreja e disse: irmãos, a gente já consegue honrar nosso pastor, a igreja já está tendo uma entrada, vamos comprar um carro para o nosso pastor? O povo dizia: evangelista, você está doido? Eu digo: não, doido não, dá para fazer. Quanto que está entrando no caixa? Aí falaram tanto. Eu digo: quanto a gente tem de dinheiro no caixa? Eu disse: tanto. Eu digo: dá para dar uma entrada. Aí nós fomos lá e demos uma entrada em um Siena preto, na época, eu não sei quanto tempo faz isso, lembra não? No mínimo uns 14 anos, eu sou casado já há quase 12. Demos a entrada num Siena preto, aí dizemos: agora vamos fazer cortina, vamos pagar o carro dele. Só que aí o pastor não tinha carteira, eu era solteiro na época. Eu fui até ele e disse: pastor, o senhor tem um quartinho aqui na casa do senhor, não tem? No quintal? Ele disse: tem. Eu digo: eu vou sair da minha casa, vou vir morar aqui. Ele disse: rapaz, mas não tem nada. Eu digo: não tem um colchão no chão, um ventilador? Eu disse: então está fechado. Ele falou: para que você vai vir aqui? Eu falei: eu vou ser teu motorista, enquanto o senhor não tiver carteira, eu vou dirigir para o senhor, para onde o senhor quiser ir, eu te levo, eu te busco, levo tua filha na escola, e trago o senhor, vou com o senhor para onde o senhor quiser, para honrar o senhor, até o senhor tirar a sua carteira. E tudo que eu podia fazer, eu fazia. Eu lembro que chegou um dia lá, uma advogada, toda metida inteligente. Aí teve um dia que eu preguei, acabou o culto, ela me chamou para conversar e disse: evangelista, vem cá, eu queria conversar com o senhor. Eu digo: eu estou ouvidos. Ela me chamou no canto e disse: eu queria que você me desse um conselho. Eu disse: mas por que você não fala com o pastor Luciano? Ela disse: não, o pastor Luciano não tem o meu nível, né? Você já é mais estudado, já conversa, sabe, é mais inteligente. Eu queria um conselho seu, porque o pastor Luciano não vai saber meu conselho. Eu disse: minha irmã, eu acho que você está falando com a pessoa errada. Eu não acredito que você vai falar mal do meu pastor para mim. Não está errada, minha irmã. Ele é teu pastor, assim como é meu pastor. Ele não tem isso que você tem, ele não tem esse diploma não, mas ele tem sabedoria de Deus, e eu tenho certeza que ele tem algo para te aconselhar, e eu não aceito mais essa conversa. Ela começou a chorar e ligou para o pastor na hora, disse: pastor, o senhor está de parabéns, o senhor tem um obreiro aqui que é abençoado. Eu fui falar mal do senhor, pastor, me perdoa. Ele me repreendeu. O pastor falou: passa o telefone para ele. Aí eu peguei o telefone e disse: obrigado, meu filho, você é uma bênção. Tudo que eu podia fazer, eu fazia por aquele homem. Eu lembro que um dia ele passou por um problema na vida dele e teve uma recaída. Ele voltou ele era ex-dependente químico, e um dia ele passou por um problema, uma dificuldade na vida dele, e ele acabou indo para a boca de fumo. A mulher dele me ligou, disse: olha, o pastor teve uma recaída. Eu juntei mais um obreiro, falei: não conta para ninguém. Chamei o obreiro e disse: vamos lá pegar ele. Pegamos o pastor no colo. Ele disse: eu não vou. Eu digo: vai, o senhor é magrinho, a gente segura o senhor. Aí pegamos ele no colo, botamos para dentro do carro, fechamos a porta do carro, levamos ele para a casa dele. Aí chamei a esposa dele e digo: vai lá dar um banho nele. Aí dei um banho nele, ele voltou todo envergonhado, disse: ô evangelista, pode assumir a igreja, meu filho? Eu caí. Eu digo: pastor, eu sou teu segundo, vou continuar sendo. O senhor errou, se arrependeu, mas nós vamos mudar esse negócio aí. O senhor vai trabalhar em Deus, Deus vai restituir, vai colocar o senhor de pé de novo. Aí fizeram uma reuniãozinha e me chamaram: evangelista, eu acho que você deve assumir a igreja, porque o pastor Luciano, liguei para o pastor, falei: pastor, fizeram uma reunião aqui, está o fulano, o ciclano, Beltrano e o fulano aqui, dizendo que eu tenho que tirar o senhor da liderança para que eu seja instituído pastor da igreja. Eu não aceito isso aí não. Aí o pastor veio na reunião, o povo pediu perdão. Eu digo: não, nosso pastor é ele errou, se arrependeu, Deus vai dar graça, e ele continua. Eu sempre honrei meu pastor. Mas eu vejo muita gente que nem sonha o que é isso, meu irmão. Não entende o que é a autoridade de Deus. Naamã sabia. Naamã vai até o rei e diz: rei, a menina falou, o senhor me libera para ir lá? Ele disse: meu irmão, não vou só te liberar, vou mandar uma carta para o rei de Israel, você pega e leva a carta. Sabe o que eu acho legal? Naamã sabe que ele tem que ir lá para falar com Eliseu, mas ele não chega na cidade para falar com Eliseu, porque ele sabe que aquela cidade tem um rei, que em Israel tem um rei. Ele não vai direto no Eliseu, ele vai no rei, para que o rei autorize ele falar com Eliseu. Olha só o que é o camarada entender o que é a autoridade dada por Deus. Então ele vai até o rei, versículo de número, acompanha comigo, versículo de número 9. Vamos ler.
desde o 7. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar ou fazer viver? Porque este envia alguém para mim, para ser curado da lepra? Percebam como busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Irmão, quando Naamã chega com a carta e entrega para o rei de Israel, diz: olha, o rei da Síria mandou entregar para o senhor. O rei abre e diz, e estava escrito lá: eu estou enviando Naamã para que você cure ele da lepra. O rei levanta e rasga a roupa na hora, dizendo: é doido, ele está querendo ocasião para me matar, ele quer me perseguir, como é que eu posso fazer alguma coisa por alguém? Eu lá sou Deus, eu não dou a vida para ninguém, eu tiro a vida, eu não posso fazer. Ele está desesperado. Aí a notícia chega até Eliseu. Alguém vai até Eliseu e diz: Eliseu está sabendo que o rei está desesperado lá no palácio, rasgou a roupa, está gritando, dizendo que vai morrer, e agora? Aí Eliseu manda dar um recado para o rei. Vai lá e avisa o rei assim: por que você está rasgando as roupas? Ele não veio aqui procurar cura? Manda ele vir na minha casa, e ele vai saber que em Israel tem um profeta. Meu irmão, quem escuta isso e não tem sabedoria de Deus, pensa que Eliseu é soberbo. Que arrogância! Como assim manda vir na minha casa, porque aqui tem profeta? Isso não tem nada a ver com soberba, isso tem a ver com alguém que sabe a autoridade que tem em Deus. Não tem crente que é crente há não sei quantos anos e continua com medo de tudo, irmão. Pastor, se eu tenho que ir lá orar lá em casa, pastor, eu estava lá em casa, eu vi um vulto passando, uma sombra. Repreende em nome de Jesus, irmão. Não, pastor, você tem que ir lá em casa, pastor, joga o óleo, pastor, unge, bate o pé, e tem que ser o pastor. Não tem alguém maior do que o pastor, aí tem um profeta aí mais ungido que o pastor, tem um apóstolo aí para ir lá em casa. Não precisa ir o apóstolo, irmão, não precisa ir o profeta, você está lá, e aonde você pisar os seus pés, Deus te dá por herança. É o diabo que tem que ter medo de você, não você do diabo. Vai voar não, se ela voar, a gente cata ela aqui assim, fica desesperado não. O pregador que já ia sair correndo com isso aí. Fica aí. Então, irmão, entenda. Eu um dia li um livro, Curando Enfermos e Expulsando Demônios. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. É um livro bem grosso. Eu peguei para ler o livro e o autor do livro começou a dizer no livro: olha, no começo, quando eu comecei a viver para Cristo, eu tinha medo dos demônios. Depois que eu fui entendendo quem eu sou em Deus, eu entendo que eles precisam ter medo de mim, porque quando eu chego, eles entendem: chegou alguém que pode repreender as obras que ele fez, chegou alguém que pode mandar ir embora os demônios em nome de Jesus. Meu irmão, é o diabo que tem que olhar para você e dizer: meu Deus do céu, vem problema, porque ele sabe que onde você chega, Deus lhe deu por herança. É uns crentes com medo de tudo, irmão, não sabe da autoridade que tem. Pastor, eu estou lá em casa, eu estou vendo um vulto. Manda embora. Você tem o nome de Jesus para usar, meu irmão. Não tem que ser um pastor para ir lá orar, mas não de que está na Bíblia isso, que se não for pastor, o demônio não vai. Pastor, caiu uma pessoa, manifesta o demônio ali, tem que ser um pastor. Esse dia eu estava não sei na onde, o camarada me ligou: pastor, você está na onde? Eu digo: irmão, estou em tal lugar. Não, pastor, você precisa vir aqui. Eu falei: por quê? Caiu uma mulher endemoniada. Eu digo: você não está aí, filho? Mas tem que ser pastor. Eu digo: na onde que está escrito isso? Rapaz, eu vou sair daqui para ir aí mandar um demônio embora? Que tipo de crente é você, rapaz? Põe a mão na cabeça dessa mulher e manda embora. Mas pastor, e se não sair? Eu falei: se não sair, você manda de novo? Que falta de fé é essa, irmão? Tem gente que não sabe quem é em Deus. Eliseu não tinha esse problema. O Eliseu está sabendo que o rei rasgou as vestes, disse que vai morrer. Por quê? Porque o cara chegou aí dizendo que quer ser curado. Eu te estou mandando na minha casa. Assim que ele chegar na minha casa, ele vai entender que aqui tem profeta. Quer ver? Atos dos Apóstolos capítulo 3, depois você olha lá, Atos dos Apóstolos capítulo 3, a Bíblia diz que um coxo era levado todos os dias à porta do templo. Quando Pedro e João chegam, a primeira coisa que eles fazem é, o camarada olha para ele e pede esmola. Aí Pedro fala: eu não tenho nem prata nem ouro. Mas eu gosto do que ele fala depois: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Repare que Pedro não diz: o que Deus tem eu te dou. Então, o que eu tenho. Pastor, é arrogância. Não é arrogância, é alguém que sabe quem é.
O que eu tenho. Você quer ver eu ficar doido, irmão? Eu prego em muito lugar. Muito. Até janeiro, fevereiro, antes de começar esse negócio de pandemia, eu chegava a fazer 29 ministrações no mês. Loucura, irmão. Cada dia num lugar diferente. Às vezes eu saio para pregar em algum lugar e eu vejo pessoas pegando o microfone na mão assim, dizendo: irmãos, não olhem para mim não, tá? Olha só para Jesus. Eu fico pensando: como? Jesus não está aqui em carne, meu irmão. Eu tenho que olhar para Jesus olhando para você. Ó, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não tenho nada para te dar. Então sai, filho, deixa quem tem subir. Não tem nada, está fazendo o que aí com o microfone na mão? Irmãos, eu quero dizer que eu não tenho nada. Então não pegue o microfone se você não tem nada. É claro que você tem. Você pode não ter tudo que gostaria de ter, mas alguma coisa em Deus você tem. E o que você tem que ministrar, porque se Deus te deu é para ser usado. A gente fica com esse negócio de achar que isso é humildade. Não, eu tenho humildade. Aí na humildade eu venho aqui e falo: eu não tenho nada. Pedro diz: eu tenho. Eu tenho porque ele ministrou sobre a minha vida. Irmão, entenda, foi o próprio Cristo que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele diz: eu tenho porque o Pai me deu. E se o Pai me deu, posso te dar. Eis que vos dou poder. Quando ele diz eis que vos dou poder, Pedro diz: peguei. É que ele me deu, peguei. E agora que eu tenho, eu posso usar. Eu lembro no seminário, e o pastor Josué fez algo parecido com isso lá na igreja, né? Minha esposa chegou em casa revoltada, dizendo: eu lembrei daquela história que você contou, mas não tive coragem de ir. Eu lembro no seminário, quando eu fazia seminário, eu lembro que foi no primeiro ano, em 2007, eu comecei a fazer seminário na Batista Brasileira, depois que eu transferi para a Estemate. Eu comecei na Batista Brasileira, e tinha um professor lá muito inteligente, irmão. A sala dele não podia ser na aula, nas salinhas lá em cima como dos outros, tinha que ser embaixo em uma sala maior, porque todo mundo queria participar da aula dele. Eu lembro que um dia ele chegou, a sala lotada. Aí ele veio com uma Bíblia, irmão, eu nem sei falar que Bíblia era aquela. Uma Bíblia que ele disse: essa aqui, Bíblia aqui foi importada não sei de onde, é uma Bíblia do não sei o que, transliterada para não sei o que lá, é uma Bíblia de estudo não sei do que. Eu disse: irmão, aí ele pegou a Bíblia, todo mundo sentado, ele pegou a Bíblia e disse: irmãos, essa Bíblia aqui é minha, e eu vou escolher hoje alguém aqui e vou abençoar com essa Bíblia. Irmão, nós ficamos: ô glória, Bíblia toda rasgada, irmão, eita, uma Bíblia nova. Aí todo mundo: ô glória, eu recebo. Aí ele pegou a Bíblia e disse assim: irmãos, essa Bíblia é minha, você aqui, eu te dou. Aí o rapaz que estava sentado fez: ô glória. Ele disse: glória é coisa nenhuma, não vai ganhar nada. Aí ele disse: eu vou tentar de novo. Irmãos, essa Bíblia aqui é minha, você aí do meio eu te dou. Aí o irmão fez assim: eu recebo. Ele disse: recebe coisa nenhuma, não vai ganhar também. Aí ele disse: irmão, vou tentar mais uma vez, se não der certo eu volto com a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, levantou e disse: irmãos, essa Bíblia aqui é minha, você aí do fundo, antes dele terminar o eu te dou, o guri levantou, empurrou a cadeira, saiu correndo, pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e disse: obrigado, pastor, eu vou usar. E voltou para o lugar. O nosso problema não é que a gente não recebe, é que a gente não toma posse. O nosso problema não é que Deus não liberou, é que a gente não pega. A gente fica: será? Ai, será? É igual eu fico vendo uns pregadores que vem, pega o microfone e diz: irmão, Deus está preparando tua bênção. Irmão, guarda uma coisa no teu coração: Deus não está preparando bênção nenhuma para você. Essa é aquela parte que você me repreende em espírito, dizendo: está amarrado, que coisa é essa? Deus não está preparando, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas nas regiões celestiais. Ele não está preparando, já está preparado e ele já liberou. O problema é que você não pegou ainda. O problema é que você não tomou posse. Pastor, está pronta, ele liberou, por que eu não peguei? É porque você está sendo preparado para aquilo que está pronto para você. Você que precisa estar pronto para tomar posse daquilo que ele te deu. E não adianta dizer: eu tomo posse, se não sair daqui para usar. Não adianta dizer: ô glória, eu recebo, se não sair daqui e dizer: é verdade, Deus me deu, agora eu vou colocar em prática, é isso que vou fazer. Eliseu sabe quem ele é. O rei está lá: meu Deus, vou morrer. Eliseu diz: vamos morrer não, o nome do Senhor vai ser glorificado, manda vir na minha casa. Ó. Aí sabe o que eu acho legal? Eliseu não diz: ai, é o Naamã, vamos correr até ele. Ele diz: quer? Vem na minha casa. Eu gosto disso, irmão. Às vezes a gente fica bajulando uns crentes. É a gente que faz mal para os crentes. É a gente que faz mal para os... Por que tem um monte de gente que diz: não vou ficar aqui, vou para aquela igreja. Aí tem um problema: não vou ficar aqui, vou para aquela. É porque ele gosta de ser mimado, irmão. Tem crente que se você não mimar ele vai embora. Eu não sei quem é o mais problemático, se é o crente bebê ou se o pastor babá, que fica mimando o crente bebê. Porque enquanto tiver pastor babá, vai ter crente bebê, irmão. É uns crentes que já era para estar pronto faz tempo. Paulo chega na igreja e diz: gente, eu queria vir aqui servir mocotó, mas não posso, tem que dar leite.
Por que vocês não se preparam para receber um mocotó? Eu tenho que ficar dando leitinho. É uns crentes mimimi, eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de não sei quem. Paulo diz, quem que morreu por você, irmão? Que conversa é essa de que eu sou de Paulo, sou de Apolo? Todos nós somos de Cristo e para Cristo vivemos. Conversa é essa? É uns crentes mimimi, qualquer coisinha, eu não gostei, vou embora. Eu estou chateado. Eu acho legal, irmão, que o Eliseu não faz isso não. O Eliseu, o Naamã quer ser curado, então manda ele vir aqui. Você não vai lá, é o Naamã, o problema é dele, ele que vem aqui. Não, rapaz, mas o cara é general lá. Aqui ele é ovelha, mande vir aqui. Não, rapaz, mas você não sabe se o cara é poderoso lá. Aqui ele é igual e é tratado igual. Eu não fico mimando ninguém. Quer ir embora, vai. Quer ficar, fique. E é bem-vindo. Ai, irmão, que conversa. É um negócio, irmão, de ter que ficar bajulando os outros. Eu gosto de Eliseu. Eliseu, o camarada está chegando. Nem novo convertido é ainda, porque nem teve uma experiência com Deus, mas ele já está ensinando o cara que não funciona assim não, na igreja, a igreja não tem que se adaptar a você. Aí manda ele vir na minha casa. Aí Naamã não tem escolha. Quer ser curado? Vai para o lugar da cura. Eliseu não vai até você, é você quem tem que ir até Eliseu. Aí vamos continuar lendo? Versículo 9. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou no portão da casa de Eliseu. Tem gente que gosta de querer impressionar, né, irmão? Ele não vai só ele com o carro dele, vai com os carros, com os cavalos e com um monte de gente e com um monte de dinheiro, mas isso não impressiona Eliseu. Eliseu não muda porque vê um carrão. Eita, rapaz, agora chegou um cara do carrão, eu tenho que maneirar na palavra, porque senão ele vai embora, o dízimo dele é alto. Não funciona assim com Eliseu, irmão. Você sabe quem você está falando? Não sei. Eu sou fulano. Então, aqui você é ovelha, vai comer do que Deus der, e acabou, funciona assim. Versículo 10. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Sabe o que eu acho legal? Eliseu não vai nem conversar com Naamã. Eliseu está na casa dele sentado, aí o moço chega lá e fala, Eliseu, o senhor não sabe quem está aí. Eu disse, quem? O Naamã. E ele veio com um monte de carro, e o dízimo é alto aqui, hein? Vai lá, faz assim para ele, Naamã. Vai lá, faz igual os outros pastores, na apresentação da irmãzinha, a irmã está com a gente, e está com a gente também o doutor fulano de tal, e blá blá. Acontece, a gente sabe que acontece. Na igreja de gente que tem, não acontece não. Aí Eliseu vai lá e faz aquela apresentação assim, uau, porque ele é diferente. Não, aqui ninguém é diferente, é que todo mundo é igual. Aqui ele vai ser assim, vai lá e manda para ele, diz que eu mandei um recado. Se ele quer ser curado, ele que vai mergulhar no Jordão. Não, mas é o Naamã. Então, mas é para o Jordão que ele tem que ir. Para ser tratado igual todo mundo. Não funciona assim, irmão. Eu lembro quando eu pastoreei uma cidade do interior, lá em Livramento. Eu fiquei lá quanto tempo pastoreando? 5 anos pastoreando lá, né? 5 anos. Eu lembro que um dia a secretária do prefeito me ligou. É o pastor Edmilson? Eu digo, é ele. Pastor Edmilson, quais são os dias de culto da igreja do senhor? Eu digo, terça, quinta e domingo. Ela disse, pastor, eu gostaria de marcar na agenda do senhor aí. Eu lembro até hoje, o dia. Não sei se eu estou certo disso. Mas ela disse, eu gostaria de marcar aí, o prefeito está querendo conhecer a tua igreja no dia 12. Eu digo, legal. O senhor pode recebê-lo? É muito bem-vindo, igual a todo mundo. Dia 12 tem culto, pode falar para ele vir, vai ter culto. Eu disse, pastor? Normal. Pastor, o senhor não vai? Não, ele é bem-vindo, igual a todo mundo. Aí ele chegou, entrou, os irmãos prepararam um lugar para ele lá, apresentei ele, está fulano de tal, está ciclano, está também com a gente, fulano de tal, prefeito da cidade, Deus abençoe o senhor, vamos orar pela vida do senhor, é o que a Bíblia manda, e senta, irmão, e naquele dia Deus tinha me dado uma palavra daquela, sabe daquele porrete que você bate em cima, bate embaixo, tem para onde o cara correr? Você defende embaixo, você toma um em cima, você defende, daquela que a gente sai até assim, do culto, cambaleando. Era a mensagem que Deus me deu, Deus já tinha me dado a palavra a semana inteirinha. Quando ela me ligou, eu estava com a palavra pronta. Aí eu comecei a pregar. Eita, irmão, vara e cajado. Defendi em cima, tomava na nuca, irmão. E eu estou pregando, eu estou vendo o prefeito aqui, E os irmãos da cidade que já conhecem o prefeito ficavam assim, misericórdia. Eita, pastor, não. Aí eu entrei num assunto e quando eu entrei no assunto, o prefeito ficou assim,
se encolheu inteirinho, irmão. Quando acabou o culto, o prefeito foi lá e disse: olha, eu nunca tinha visto o senhor pregar, meus parabéns, muito eloquente, gostei da mensagem. Deus abençoe, sempre que o senhor quiser vir, bem-vindo, tá? Terça, quinta e domingo, dia de terça é estudo, o senhor não apanha tanto assim, dia de quinta é um culto mais pegada, aí dia de domingo o senhor vem que é o culto da família, o senhor veio logo no dia da pegada e tomou, aí pode ir em paz, na boa. Aí os irmãos me chamaram depois: pastor, não acredito que o senhor falou isso, pastor, pelo amor de Deus, o prefeito tem problema nessa área, pastor. Aí o senhor vem e entra, irmão, foi a mensagem que Deus me deu, eu não vou mudar a mensagem porque o prefeito chegou, é a mensagem igual para o prefeito, para qualquer um, meu irmão, do jeito que chegar vai ouvir a palavra de Deus, e é a verdade que liberta. Aí todo mundo pensou: o prefeito vai ficar bravo com o pastor Edmilson na cidade, não vai querer mais saber dele. Aí o prefeito ligou e disse: olha, avisa o pastor que todo evento que tiver na cidade, feito pela prefeitura, eu gostaria que ele fosse nosso orador. Ó, todo evento da prefeitura vinha eu e dava-lhe o porrete na cidade inteirinha, toma-lhe porrete, ó, eita, aí recebi um título de cidadão livramentense, ó. O povo disse: não, pastor, palavra dura. Era que ele precisava. Deus sabe como falar com cada um, e Deus não vai ficar mimando ninguém, porque ele sabe que ficar mimando estraga crente. Eliseu, o Naamã está aí, ele diz: manda ele mergulhar no Jordão. Acabou, foi só isso. Aí, versículo de número 11, olha que coisa interessante. Naamã, porém, indignou-se muito, e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, e se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria. Ó, ele vai bravo, por quê? Porque ele vai até a casa de Eliseu, pensando como é que Eliseu deveria fazer. Ele tinha essa expectativa dele, e a expectativa dele é: eu pensei que ele sairia, eu pensei que ele se colocaria de pé, estenderia a mão, iria orar, e colocaria a mão na enfermidade, e eu seria curado. Eu pensei. O problema de muita gente é que ele chega achando que tem que ser de um jeito, aí Deus vai e faz de outro, ele sai frustrado. Mas não é porque Deus prometeu e não cumpriu, é que ele que queria que Deus fizesse o que Deus nunca quis fazer. Eu fico vendo uns crentes que eu cansei de ver. Irmão, coloque a tua fé em ação, porque a fé move a mão de Deus. E eu pergunto: onde está escrito isso? Não, pastor, a fé não move. Não move? A fé move a mão de Deus. Vamos tentar entender? Deus, o Deus. Está com a mão aqui e diz: é aqui. Deus. Aí você diz: eu tenho fé. Aí Deus está aqui. Eita. E o que eu vou fazer agora? Ele está usando a fé. Eita, a fé dele está movendo minha mão. Que conversa é essa, irmão? Que a minha fé move a mão de Deus? Meu irmão, a minha fé me move em direção de onde a mão de Deus está. Não é Deus que vai se enquadrar a minha fé, mover a mão. É Deus está com a mão aqui, e eu me coloco no centro da vontade dele. A fé não faz Deus fazer o que ele não quer fazer. A fé me leva a crer e aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Sou eu quem me movo pela fé para o centro da vontade dele. A fé não move a mão de Deus, a fé me move em direção à mão de Deus. É assim que funciona. A fé me faz entender qual a vontade soberana de Deus. Eu aceito o propósito e entendo que o propósito de Deus para mim é melhor do que o meu propósito para mim, e eu me enquadro à vontade dele. Naamã sai revoltado, eu pensei. Então, irmão, o problema é esse, é que você pensou que ele ia fazer assim, mas ele nunca falou que ia fazer. Eu pensei que Deus ia fazer. Então você pensou, mas ele nunca prometeu. Aí você quer que ele faça o que você achou que ele ia fazer. É por isso que você se frustrou, porque você achou que seria, mas não era, porque nunca foi a vontade dele, foi a sua vontade, e você determinou isso como se fosse a vontade dele. Quando é vontade dele, você não precisa ficar: eu determino. Você determina o que, irmão? Quem determina alguma coisa é Deus. Você só bate continência e faz. Naamã chegou, então fala para ele que o tratamento aqui é igual, manda mergulhar no Jordão. Aí Naamã vai bravo: que é isso? Eu pensei que ele ia fazer isso, mas Eliseu nunca falou que faria. Foi ele que criou uma expectativa que não deveria criar. Ele não perguntou qual era a vontade de Deus, ele estava querendo que Eliseu fizesse a vontade dele. E esse é o nosso grande problema.
Eu fico vendo hoje em dia, meu irmão, eu não sei, parece que na Bíblia a gente lê a respeito de um Jesus, mas fora da Bíblia a gente cria um outro Jesus para a gente. Porque hoje se fala de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que parece mais um funcionário nosso. Senhor, faz isso agora! Sim, senhor. Que isso, irmão? A impressão de que dá é que Jesus está à nossa disposição. Um garçom com uma gravata borboleta e um papelzinho na mão, uma caneta, dizendo assim: senhor, que o senhor gostaria? Senhor, eu estou vindo na campanha, e se na terceiro dia da campanha o milagre não chegar, eu vou falar bem a verdade para o senhor. Eu não volto mais. Eita, Gabriel, dá um jeito. Ele não vai vir mais. E se ele não vir, o que será de mim sem ele, né? Então, não funciona assim, irmão. E a gente querendo ficar dando ordem para Jesus. Irmão, eu já vi missionário pegar o microfone na mão e dizer: eu estou orando para Deus colocar um câncer no fulano que falou mal de mim. Eu digo: isso é macumba, irmão. Você está mandando Deus fazer alguma coisa para alguém porque ele falou de você. Que conversa é esse? Deus é teu capanga? Jesus está aqui. Só esperando pela ordem, tá? Mandou ele para Deus, faz essa hora. Não funciona assim, irmão. Eu não dou para Cristo uma missão. O Cristo da Bíblia não é esse gênio da lâmpada que a gente cresceu assistindo no Aladim, que a gente esfrega a Bíblia, aparece Jesus e diz: você tem 3 pedidos. Ó, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Faz rápido, senão eu fico chateado. Não funciona assim, irmão. Jesus não é um poço de desejo que a gente joga uma moedinha e diz: olha, eu quero assim, ó, coloquei meu dízimo, ó, tá aí, ó, agora eu quero meu milagre. Não é assim que funciona. O Jesus da Bíblia não é aquele Jesus que eu dou para ele uma missão. O Jesus da Bíblia é aquele que quando eu chego diante dele, eu acho nele a minha missão, e eu saio da presença dele pronto para fazer aquilo que fui vocacionado para fazer. Eu não dou ordem para ele, eu recebo ordens dele. Ele é Senhor, o servo sou eu. A gente fica achando que a gente manda alguma coisa. A gente não manda em nada. Dele, por ele e para ele. Quem manda é ele. Nós como servos e obedecemos. Mais nada. Ele dizia: na manhã eu achei que ele ia fazer então. Isso foi o que você achou. Aí ele sai chateado. Vamos continuar, que eu já vou terminar, já está quase na hora. Versículo de número 12. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que qualquer água de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Eliseu está Naamã está revoltado porque Eliseu não fez o que ele queria. Eu me recuso a mergulhar no Jordão. O problema dele não é nem mergulhar, é mergulhar na onde ele não queria mergulhar. Meu irmão, já estava lá na minha terra. As águas de lá, do rio de lá, é melhor do que a água que esse povo bebe. É o que Naamã está dizendo. As águas do rio onde eu moro são melhores do que qualquer água em Israel. Já que era só para mergulhar, era melhor eu mergulhar lá. Mas não é que você tem que mergulhar onde você quiser, irmão. Esse é que é o problema nosso. A gente pensa que o que a gente faz é o que a gente quer, e não funciona assim. Eu podia ter mergulhado lá, então mergulhado lá não traria nada para você, porque não foi lá que Deus mandou mergulhar. Não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que Ele mandou fazer. E eu acho interessante que com Cristo, meu irmão, quem fala que não entendeu é quem quer fazer de bobo. Ei, pastor, eu não sei para que eu fui chamado. Não sabe? Que conversa, irmão? Você foi chamado para servir. Vai te servir, fazer alguma coisa. Pastor, mas é porque eu não canto, nem sei tocar, nem sei pregar. Sabe passar pano no chão? Já está servindo. Sabe servir água? Apertar a mão e dizer seja bem-vindo, está servindo. Que negócio que é esse, meu irmão? Todos nós fomos chamados para ser servo. Cristo lavou os pés dos discípulos e disse: agora que vocês sabem o que devem fazer, façam iguais e serão bem-aventurados. Todos nós fomos chamados para servir. O propósito da nossa vida é esse: servir. Cada um numa área, mas todos nós somos chamados para servir. E quando eu sou chamado por Ele, quem dá ordem, meu irmão, entenda uma coisa, guarda uma coisa na tua cabeça: quando eu faço o que eu quero, eu estou por conta própria. Mas quando eu faço o que Ele mandou, Ele é responsável pela ordem que me deu. Quando faço o que quero, Ele não tem responsabilidade nenhuma.
quebra a cara, se arrebenta e ele não tem responsabilidade, e ele não tem que fazer nada, porque não foi ele quem mandou. Agora, quando você faz o que ele manda fazer, ele é responsável pela ordem que deu. Fica tranquilo, você está semeando, foi ele que mandou, fique tranquilo, você vai colher, porque ele é fiel. Agora, pastor, eu estou fazendo, mas está fazendo o quê? Foi ele que mandou? Isso aí veio da vontade de Deus? Foi uma ordem de Deus? Ou você que quer fazer? Não funciona. Sabe o que eu acho legal? Quando Cristo está na beira da praia, os discípulos vêm chegando com o barco, frustrados, não pegaram nada. Jesus pergunta, pegaram alguma coisa? Eles disseram, nada. Aí Jesus disse, joga a rede do lado direito do barco e achareis. Olha que ele dá detalhe. Não joga a rede. Joga a rede é muito... Joga a rede para onde? Atrás, na frente, direita, esquerda, joga para onde? Ele dá detalhe, jogue a rede do lado, e ó, não é do lado direito apenas, é do lado direito do barco. Entenda que existe uma explicação para isso. Eles estão chegando com o barco, pastor Ney está aqui, ó, chegando com o barco, e Cristo está aqui, ou seja, eu estou de frente, Cristo, e aqui os discípulos do barco. Se eu falo à direita, o Ney pode pensar, é a direita minha ou dele? Porque a direita do Ney está aqui, a minha direita está aqui. Porque nós estamos de frente. Se Cristo diz, joga a rede do lado direito, ele podia dizer, mas do lado direito de quem? Do lado direito meu, ou do lado direito dele? Cristo deixou bem claro, é do lado direito do barco, é a tua direita, joga aí. Ah, mas se eu quiser jogar de lá, você joga, não vai ter peixe, porque eu dei ordem para o peixe ficar ali. Se você jogar ali, ele diz, joga à direita e achareis. Foi o que Eliseu falou, mergulha no Jordão e sereis curado. Não é mergulha para a gente ver o que vai dar, é mergulha onde Deus está mandando e se prepare para colher o fruto. Faça o que Deus está mandando e se prepare para ter a tua casa abençoada. Mergulha e será curado. Aí diz, eu me recuso, eu não vou mergulhar num rio desse. Aí sabe o que eu acho legal? É a importância de saber com quem a gente anda. E o texto vai falar sobre isso agora. Vamos ler? Versículo 13. Eu vou ler o 13 e o 14, aí eu já encerro, tá? Vou acabar no horário. Chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais dizer-te ele, lava-te, serei purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Se Naamã tivesse andando com as pessoas erradas, ele voltaria para casa, revoltado, e o final da história é, Naamã morreria com a lepra que tinha, porque deu ouvidos para quem não deveria dar. O nosso problema é querer buscar conselho para quem não tem autoridade para nos aconselhar. O nosso conselho é contar problema para quem não tem intimidade com Deus para nos ajudar a resolver problema. Não compartilhe problema com qualquer um, você vai ficar pior. Você tem que saber com quem contar, ou para quem contar, com quem conversar, a quem se aconselhar. Naamã está revoltado, aí chega um cara dele e diz, olha, é um dos soldados, ele podia pagar caro em ir conversar com Naamã e contrariá-lo, mas ele vem com todo respeito e diz, meu pai, meu senhor, deixa eu te perguntar, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para o senhor não faria? Eu te conheço, o senhor é bravo, o senhor é determinado. Se ele falasse, vai ali e peleja contra o exército, o senhor não iria? Iria e arrebentava com tudo. Então, ele está pedindo algo tão fácil, ele só pediu mergulha, porque o senhor não vai? O senhor não vai perder nada, o senhor não tem o que perder, custa. Aí a ficha dele cai, de verdade, né? Não custa nada. Depois que ele dá ouvidos a quem tem razão, agora já pensou se ele vai conversar com outro mais encrenqueiro que ele ainda? Rapaz, você acredita que esse profeta me mandou mergulhar? Não acredito, mandou o senhor mergulhar no Jordão. Eu, se fosse o senhor, entrava na casa desse folgado, a gente arrebenta com ele, mata o moço, que for. Ele não sabe com quem ele está falando, vamos matar esse cara. Olha, imagina como é que a história ia acabar. Mas a gente quer aconselhar com gente que é pior do que a gente, irmão.
Camarada passou por 20 casamentos. Aí eu vou aconselhar com ele para falar do meu casamento. Você é doido? O cara não conseguiu em 20 vezes. Vai arrumar o teu? A gente tem que saber com quem conversar. Não manda revoltado andando para lá e para cá diante do soldado do exército dele, dizendo que coisa revoltante, onde já se viu, me mandar fazer isso. Aí chega alguém e diz, senhor, com todo respeito, senhor, deixa eu falar. Todo respeito. Olha o que a Bíblia fala, que uma palavra branda alivia o furor de uma conversa, de uma discussão. Esse cara não diz, olha, mano, que o senhor pensa que é? Ele diz, meu senhor, meu pai, posso falar? Fala, rapaz, porque eu estou revoltado. Então, eu conheço o senhor. Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele está pedindo algo tão simples, só mergulhar. Custa o senhor mergulhar? Aí ele para, mostra também que ele tem humildade, porque ele está ouvindo alguém que aparentemente é muito menor do que ele. Ele é um capitão, quem está dando conselho para ele é um soldado. A gente pensa que é assim, eu sou pastor, eu só posso ouvir o apóstolo. O irmão da igreja falou para mim fazer isso, mas quem é esse irmão para falar isso para mim? Eu sou o pastor. Ele é humilde. Ele entende que o conselho veio, não interessa de quem veio, é um conserto certo. Ele ponderou, pensou, colocou na balança e disse, você tem razão. Eu não vi isso porque eu estava nervoso. Eu não percebi porque eu estava furioso. Mas agora, pensando no que você falou, você tem razão. Vou ouvir, vou colocar em prática teu conselho. E ele desce para o Jordão e mergulha. Sabe o que eu acho legal? A ordem é, mergulha 7 vezes. Não adianta eu mergulhar 3. Não adianta eu mergulhar 5. Não adianta eu mergulhar 6,5. É 7. A ordem foi, mergulha 7 vezes. Seja sincero. Nós, como ser humano, somos muito imediatistas. A gente pensa que é assim, venham para Jesus, seus problemas acabaram. A gente pensa, eu cheguei na campanha, meu milagre chegou. Meu irmão, fez a campanha, não aconteceu, faça a outra. E vem na próxima. E continua. E vem vindo. E Deus vai fazer alguma coisa. Mas existe um tempo determinado. E meu biquinho não muda a vontade de Deus, não. Deus é diferente da gente, irmão. Tem uns pais por aí que fica deixando os filhos de qualquer jeito e arrebenta com a vida dos filhos para o futuro, tá, irmão? O pai fala para o filho, você vai ficar de castigo 3 dias. O filho no primeiro dia falou, pai, deixa. Ele disse, tá bom, só dessa vez. Você não deu palavra que era 3? Então cumpra, meu irmão, vai ficar 3. Senão teu filho cresce entendendo que você é mentiroso. Ele sabe que ele pode fazer que não vai dar em nada. E com Deus não tem essa. Se Deus determinou, vai ser dia tal, você pode rolar no chão, fazer biquinho, meu irmão. Você toma uma taca, mas ele não vai fazer porque você está fazendo manha. Irmão, tem uns pais. Eu lembro que um dia eu fui no shopping com a minha esposa. Meu Deus, meu irmão. Eita! Não, meu irmão. Que vontade. Vocês, minha esposa lembra disso? A gente estava olhando na loja, quando nós saímos. Irmão, eu saí da loja, tinha um guri. Quantos anos mais ou menos? 6 para 7 anos de idade. Rolando no chão. Eu quero. Rolando no chão, irmão. E a mãe de longe dizendo, esse menino me mata de vergonha, eu vou contar para o seu pai. Ai, meu Deus do céu, levanta daí, tá bom, a mamãe compra. Ah, irmão, que vontade de tirar o cinto e dar na mãe dele, e depois dar umas 2 nele. A vontade, irmão, de dobrar a cinta, isso aqui eu preciso aprender. Ainda bem que estão gravando, mas vão acabar comigo. Não, que coisa é essa? Eu digo não, o meu filho faz birrinha, digo tá bom. Aí ele sabe, é só eu fazer birrinha que ela dá. Aí, por que você vê um monte de jovem aí dizendo eu vou me matar, porque meu namorado disse não? Porque ela não está acostumada nunca a ouvir não em casa. Faz biquinho, pai fala sim, porque sim e sim. Aí quando na vida escuta um não, eu vou me matar. A gente tem que criar os nossos filhos direito, irmão. A gente tem que ter palavra. Eu lembro do meu filho pequenininho, meu irmão. Eu estou em casa aqui e meu filho indo para lá e para cá. Aí minha esposa falou assim: se você encostar aí, eu vou te dar uns tapas. Eu voltei na hora. Falei, eu quero ver. E eu conheço criança, irmão. O guri foi. Pá! Olhei para ela e falei: levanta e bate. Mas ele é pequeno. Levanta e bate. Você deu tua palavra.
não vai voltar atrás, ou você bate ou eu bato. Ela, você é muito malvado, eu bato. Então bata. Não fica falando para a criança, se você fizer isso olha, a criança faz e você não faz nada, aí você não faz nada, aí não faz nada, a criança vai crescendo, entendendo, é conversa fiada. Aí você cria filho aí, meu irmão, para dar problema lá fora. Aí um monte de pai falou assim, pastor, não sei o que aconteceu com meu filho. Eu sei, você não criou direito. Então com Deus não tem isso não, meu irmão. Naamã está fazendo birrinha. Ei, eu não acredito que eu tenho que mergulhar. Eu digo, vai mergulhar. Pode ser uma só? Não, eu falei 7. Mas eu mergulhei 3. Se vira, falta mais um pouquinho, é 7. Ah, mas não estou gostando. Prende a respiração assim, ó. Mergulha. Ai, meu olho, fecha o olho, faz só assim, ó. Opa, vai, meu irmão. Ué, não tem, meu irmão, não tem negociação com Deus. Senhor, eu posso mergulhar 5? Não pode não, filho, eu falei 7. 6 e até o pescoço. Não, é 7, meu filho, mergulha. Porque a obediência traz consigo prosperidade. O problema é que a gente não quer obedecer e quer ser abençoado. Pastor, manda a bênção só vem com obediência, meu filho. Funciona assim não. Não adianta eu pegar aqui e levantar a mão, eu te abençoo. E aí? Eu te abençoo e você não obedece, você acha que a bênção vem? Claro que não, meu irmão. A bênção vem com obediência. Meu irmão, guarda uma coisa, você não corre atrás de bênção, é a bênção que corre atrás de você quando você obedece. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, que se você andar nos caminhos do Senhor, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, as bênçãos te alcançarão. Quando você está no centro da vontade de Deus, é Deus que fala bênção, pega. Ah, mas ele correu então, se alcança, se é mais rápido, corre, pega a bênção e te alcança, meu irmão. É assim que funciona. Obedeça e experimente na tua vida uma vida de vitória para a glória de Jesus. Consegue bater palmas e se colocar de pé? Vou acabar na hora certa. Como eu ia falar mais alguma coisinha, mas eu já pedi para você ficar de pé, eu só vou falar, depois você confere no texto, tá no texto, tá? Então você confere. Quando o milagre acontece, Naamã volta na casa de Eliseu. Só que Naamã ainda tem um pensamento pagão. Naamã não foi discipulado ainda. Naamã não sabe o que é princípio de honra, nem nada disso. Naamã volta com um monte de dinheiro para dar para Eliseu. Aí eu acho legal que Eliseu diz, não, guarda para você, eu não quero. Eliseu não aceita, porque no coração de Naamã, ele não está indo honrar o homem de Deus, ele está indo pagar o homem de Deus. E ninguém paga milagre, irmão. Ninguém paga a bênção. Por que Eliseu não aceita a oferta? Porque não era oferta, era pagamento. Não, pagar, ninguém paga a obra de Deus. Pastor, quanto o senhor cobra para pregar? Não, cobra nada, ninguém paga a obra de Deus. Irmão, eu vou morrer pro resto da vida acreditando nisso. Hoje em dia é um negócio, meu irmão, que tem pregador que não vai na tua igreja de jeito nenhum, se você não der tanto. Não é oferta, é pagamento. E ninguém paga o que Deus deu. Ah, você vai, vou, me dá 3 mil que eu vou. Pastor, quanto você cobra? Cobro nada. Não tem preço, irmão. Não tem preço, não tem preço. Honra. É a igreja que tem que estar instruída a entender o que é honra. Honra, receber honra é uma coisa, ser abençoado é uma coisa, cobrar é outra completamente diferente. Eliseu não diz, eu só faço milagre se me derem 3 mil, se não der eu não faço. Já pensou? Eliseu está vindo na mão, só vou se me derem 3 mil, 1.500 adiantado e 1.500 na hora que eu chegar aí, é assim que eu faço, é assim comigo. Eliseu não faz isso, e Eliseu não aceita também, por quê? Porque Naamã não tem princípio de honra na cabeça dele. Ele não sabe o que é isso lá. Então ele vem dizer, eu vim pagar. Ele diz, não aceito. Porque você vai ver que em outras ocasiões, Eliseu aceita até mais do que Naamã vai dar para ele. Eliseu está passando numa casa, uma mulher rica decide construir um lugar só para ele, com cama, com lugar, com água, com pão, com tudo. E ele aceita isso. Porque ele entende, essa mulher está me honrando. Não está pagando nada. Ela está me honrando por ser um servo de Deus. Foi a mulher que vira para o marido dela e diz, vamos fazer para honrar, para abençoar o homem de Deus. Ela diz, eu aceito, é bênção?
Não, benção eu aceito. É pagamento. Não, pagamento eu não quero. Não, ninguém paga, porque não sou eu quem faço milagre, eu só fui porta-voz de Deus. Aí se eu aceito isso aí como pagamento, eu estou dizendo que quem fez fui eu, aí eu estou mal com Deus. Procure na história dos homens que se dizem de Deus, todos aqueles que cobram para fazer, o final de todos eles. Não conheço um que está de pé, continuou de pé e ficou de pé até hoje. Não conheço um. Nenhum. Eu não conheço. Agora os que aceitam honra, porque entende, eu sei que quem fez foi Deus, mas você foi um instrumento, eu quero te honrar com isso. Aí é outra coisa. Então Naamã vai para pagar, Eliseu não aceita. Aí Naamã então, já que ele não aceita, Naamã fala para ele, então olha só como ele está cheio de coisa na cabeça ainda, então deixa eu pegar um pouco de terra de Israel para levar para lá, a terra de Israel não é santo esse punhado de terra, não é, irmão, lugar santo. Você quer ver igual o povo que fala para mim, pastor, você já foi no monte tal? Não, rapaz, o senhor tem que ir naquele monte, olha, até arrepio, pastor, naquele monte tem mistério. Não tem, irmão. Ô pastor, os galhos fumegam. Não é um monte, irmão. Eu não acredito em monte com mistério, eu acredito em um Deus de mistério, que se revela em mistério, para quem o busca em espírito e em verdade. Não, pastor, naquele monte tem mistério. Não é mistério no monte, é mistério na vida daqueles que foram para o monte, que estão orando, buscando a Deus, e Deus se revela. É isso que acontece. Não é porque o monte tem mistério, não existe. Aí Naamã ainda está com esses negócios, porque eu fui curado dessa cidade, eu quero levar um punhado de terra dessa cidade para mim. Mas é legal que você vê que ele se converte. Então ele vira para Eliseu e disse, olha, eu quero pedir perdão antecipado. Se por um acaso, como eu quem levo o rei, quando ele vai oferecer sacrifício para os ídolos dele, e se o rei quiser se ajoelhar e puxar-me para que eu ajoelhe com ele, para ele ter apoio e eu me ajoelhar, eu quero falar uma coisa para o senhor, meu joelho vai estar dobrado, mas meu coração só se prostra a partir de hoje diante do Deus de Israel. Pastor, por que é que Naamã teve esse mal todo dessa doença? Porque ele precisava conhecer Deus. E ele só conheceu Deus através da lepra. E a lepra fez bem para Naamã. Pastor, mas lepra fez bem, porque através da lepra ele conheceu Eliseu. Eliseu, por mais que seja pouco, discipulou ele. Ensinou para ele o que é ser humilde, ensinou para ele o que é a vontade de Deus, ensinou para ele que não é do jeito que eu quero. Que coisa boa, irmão. Tem gente que é canal de bênção, a gente pode ficar com ele 2 minutinhos, a gente sai de lá dizendo, esse cara é bênção demais, rapaz. Uma conversa, sentei para comer baguncinha, aí rolou uma conversa, que cara abençoado. Não tem? Tem gente que você senta com ele e sai bem. Tem gente que você senta com ele e sai sugado. Meu Deus do céu, quanta vibração ruim. Meu Deus, o cara só sentou para falar, falou dos outros, falou dos ciclanos, falou do pastor, falou mal do fulano, falou mal. Aí você sai até assim, meu Deus do céu, estou até carregado. Não tem? Tem gente que não é fonte de bênção para a vida de ninguém, irmão. Parece que ele suga. Aí você está sabendo do fulano, está vendo ciclano, está sabendo, está falando. Ai, meu Deus do céu. Agora tem gente que você pode sentar 5 minutos, irmão, você vai falando, rapaz, que conversa legal, o cara, fluiu, você sai bem. Naamã não saiu só curado, ele saiu, por mais que seja pouco, discipulado. Ele foi ensinado, e ele vai para a casa dele, e nunca mais se prostrou diante de outro Deus, que não fosse o Deus de Israel. Meu irmão, leva para casa essa lição. Eu vou orar por você. Lembra sempre, não foca só no Eliseu e no Naamã. Lembra daquela menina? Lembra do Saulo? Às vezes você não foi chamado para ser Eliseu, irmão. Você reparou que todo mundo quer ser super poderoso? Eu tinha uma galera de amigos que a gente reunia sempre para orar, e geralmente as orações, Deus me usa com poder, eu quero orar e o paralítico levantar. A pergunta é, mas para quê? É porque você sentiu compaixão do paralítico e quer vê-lo bem? Ou porque você quer orar e o paralítico levanta e sua agenda bomba se isso acontecer? Pastor, eu quero cantar e eu quero ver a minha música chegando no Brasil todo. Mas é para quê? Para alcançar a vida ou para ganhar dinheiro? Deus conhece a intenção do coração. Deus sabe o que eu quero de verdade. Tem gente fazendo o que parece ser bom, mas com a intenção errada. Aquela menina não foi aplaudida por ninguém, mas se não fosse ela, Naamã estava leproso até hoje.
Ai, o Eliseu só fez o que fez por causa da menina. Às vezes Deus não te chamou para ser Eliseu não, irmão. Foi chamado para ser uma menina, que ninguém sabe o nome. Pode ser que você não vai virar um cantor super famoso no Brasil e no mundo. Pode ser que você não vai ser um pregador famosão. Pode ser que você não... Pode ser. O pastor está amarrado. Não, irmão, pode ser que Deus te levante como um Eliseu. Pode ser que Deus te levante como um Naamã, herói de guerra, cheio de dinheiro. Tá boa. Mas pode ser que Deus te levante como uma menina. Esteja pronto para ser o que Deus quer que você seja. E faça com excelência o que Deus colocar na tua mão para fazer. Pode ser que teu ministério seja reconhecido mundialmente. Pode ser que não. Pode ser que tua igreja cresça e você tenha 2.000 membros. Pode ser que você fique o resto da vida com 10. Está amarrado, pastor? Que está amarrado, irmão, é bíblico. É bíblico. Tem gente que foi chamado para pastorear 100, outros 10, cada um segundo o que Deus colocou. Essa menina nunca vai ser Eliseu. Não tem na Bíblia um milagre que ela fez, mas ela coopera para o milagre. Pastor, eu nunca preguei para ganhar alma, mas eu convido o povo, aí eles vêm, escutam a palavra e aceitam Jesus. Pastor, eu não sei cantar, mas eu chamo o povo, aí os cantores cantam e eles choram que só, aí Deus age. Pastor, eu não sei fazer, mas eu chamo eles para vir no culto, aí vem o irmão e canta, aí ele se converte. Então, meu irmão, é conjunto, é cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Não para de querer ser Eliseu se você foi chamado para ser uma menina que indica o caminho. Agora também não fuja em ser Eliseu querendo ser alguém anônimo se Deus te chamou para ser alguém conhecido. Irmão, você foi chamado para pregar? Não, não quero, prefiro não, melhor não. Não, irmão, peraí. Não tem gente fugindo do chamado e tem gente querendo um chamado que não é o dele. Ore a Deus para que Deus fale ao teu coração o que é que Ele quer para você e faça com excelência o que Deus colocar na tua mão. Amém? Eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família e passo o microfone ao pastor. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu preguei tua palavra, daí para lá eu já não tenho mais o que fazer. Eu não sei fazer milagre, eu não posso fazer o que eles esperam que seja feito, mas eu posso orar e clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor toque a cada um dos que aqui estão, do alto da cabeça até a planta dos pés, que o Senhor repreenda em nosso meio todo espírito de enfermidade, todo mal caia por terra, nos ensina a ser humilde de coração, a nos colocarmos no centro da vontade do Senhor, a fazer aquilo que fomos vocacionados para fazer, não o que nós achávamos que tínhamos que fazer, mas aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Glorifica teu nome em nós, glorifica teu nome através de nós, usa-nos como sal da terra, como luz do mundo, como alguém que indica o caminho. Eu não sei fazer milagre, mas posso clamar ao teu nome, o Senhor faz o milagre. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a aprender do Senhor, que essa palavra fique gravada em nossos corações e teu nome seja exaltado em nossa vida. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus, e toda a igreja diga: bata a palma para Jesus. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Creio que Deus falou com todos que estão aqui. E assim, igreja, o que aprendemos aqui, vamos botar em prática amanhã. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Edmilson, a família dele, e abençoe seu ministério. Amém? Tem alguém aqui, igreja, que ainda não aceitou Jesus como único e salvador da sua vida, que queira fazer isso nessa noite? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. A Bíblia ela diz que quando um pecador se arrepende, Deus ele para o céu e faz uma festa. Nesse momento há uma festa no reino celestial pela sua vida. Amém, amém. Gostaria que você se ajoelhasse, não perante a mim, mas perante a Deus. Amém. Gostaria de chamar o pastor Edmilson aqui para estar orando pela vida dele.
Senhor Deus e Pai, nós oramos pelo teu servo nesse momento. Que o Senhor o toque desde o alto da cabeça à planta dos pés. Perdoe os teus pecados, Senhor. Escreva o nome dele no livro da vida. Que a partir de hoje o corpo dele seja templo e morada do teu Santo Espírito. Perdoa, limpa os seus pecados, purifica a tua alma em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor o abençoe e o guarde a partir de hoje, que ele tenha, meu Pai, os seus caminhos guiados pelo Senhor. Assim nós oramos como igreja e o recebemos, meu Pai, no corpo do Senhor, como membro do corpo de Cristo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, glória a Deus, aleluia, amém. 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 Amém? Glória a Deus, igreja. Amém, amém. Aleluia. Amém. Amém. O Senhor também. Amém? Amém. Glória a Deus. O irmão estava vindo da igreja e começou a falar de Deus pro rapaz. E o Espírito Santo tocou no coração dele para acompanhar o irmão Aguinaldo. É o que o pastor Edmilson falou, gente. Nós temos que ser o canal de bênção. Amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos orar pelos pedidos da semana Shekinah, tá? Os alvos da igreja ao término do culto, amém? Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te apresento aqui, Senhor, cada pedido do teu filho e da tua filha. Te peço, Senhor, que entre com providência, Senhor, sobre cada um deles, ó Pai. Mas segundo o teu propósito, segundo o teu coração, mas que conceda, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado, Senhor, entre nós. Te apresento os alvos da tua casa, os alvos da tua igreja. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que primeiramente, Senhor, nos capacitem, Senhor, para que podemos conquistar cada um deles. Nos leves também, Senhor, para casa, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Aquele que estiver com um veículo, livre ele, Senhor, de todo espírito imundo do asfalto, de todo sanguinário. Te peço também, Senhor, que dê ordem a teus anjos, para que permaneça de sentinela sobre as nossas portas, os nossos portões, para que nada do inimigo hei de entrar, Senhor, sobre o nosso lar. Que ao deitar, Senhor, podemos ter uma noite tranquila, que ao levantar, Senhor, podemos acordar renovados, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. E te peço também, Senhor, que nos conceda uma semana de bênção, uma semana de vitória. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, o culto está encerrado, tem uma semana de bênção, tem uma semana de vitória, e domingo teremos culto, igreja, tá? Esteja convidando seus amigos, irmãos, parentes, amém? Que Deus abençoe.